Olá, eu sou a Noelle Gomes, sou terapeuta holística, coaching, facilitadora de autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos ao podcast Lumier. Oi, amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um trabalho muito bacana, porque o tema de hoje é muito interessante e é um tema que eu tenho trabalhado muito e que eu venho aqui partilhar com vocês assim com muito carinho e esperança. Esperança no sentido de que vocês entendam um pouquinho sobre leitura da realidade e autorresponsabilidade e que vocês possam levar isso para a vida de vocês e viverem com mais consciência e menos sofrimento. O tema de hoje ele é baseado muito num estudo que eu tenho feito comigo há muito tempo sobre codependência. Mas isso aí é um tema para uma outra live, porque o tema é longo. E dentro da codependência, a tarefa, a ferramenta mais importante é a leitura da realidade. O que isso quer dizer? Que a gente precisa aprender a ver as coisas como elas se apresentam para a gente. E essa não é a nossa educação, por mais que a gente pense que, não, eu consigo enxergar as coisas. Nem sempre. A leitura da realidade, ela é você dar de frente com aquilo que é. Sem ficar pensando assim, mas e se? E se for isso? Eu brinco que a leitura da realidade não cabe a achismos. Então, eu vou falar uma coisa antes sobre isso. Há muito tempo atrás, eu descobri um livro que chama Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. É um livro lindo, de um xamã incrível. E ele fala nesse livro que se a gente consegue fazer 4 compromissos diários com a vida fica muito mais leve, sem sofrimento e muito real. E eu vou partilhar com vocês esses 4 compromissos para vocês entenderem um pouco da leitura da realidade e sobre autorresponsabilidade. Então quem tiver aí com papel e caneta, aproveita para anotar. Dom Miguel fala que o primeiro compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo é ser impecável com a nossa palavra. O que é uma palavra sem pecado? É uma palavra sem entrelinhas, sem duplo sentido. É você falar aquilo que é. Então presta atenção nesse compromisso, porque esse compromisso já te chama e já te convida para a realidade e para que você seja responsável pelas suas palavras. Então o primeiro compromisso seja impecável com tudo que você diz. O segundo compromisso de Dom Miguel é não leve nada para o lado pessoal. Afinal de contas, ninguém te conhece. Ninguém conhece o outro, gente. Então, não levar nada para o lado pessoal é de uma leitura da realidade imensa. Terceiro compromisso, não faça achismos. Tire o e se da sua vida. E isso também faz milagre, porque se eu tiro o achismo, se eu tiro o e se, eu vou ter que lidar com as coisas como elas são. Então aí volta à realidade. E por último, o 4º compromisso é dê sempre o seu melhor, independente de. E quando eu dou o meu melhor, eu também estou trabalhando a minha autorresponsabilidade. Então, para a gente iniciar essa live, eu achei muito interessante trazer esses 4 compromissos de Dom Miguel, porque eles trabalham a nossa autorresponsabilidade e nossa leitura da realidade. Então, mais uma vez, eu vou falar os 4 compromissos para a gente dar continuação. Primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra, se responsabilize por ela. Nada de entrelinhas, nada de, eu falei isso querendo dizer isso. Seja honesto com a sua palavra. Segundo compromisso, pare de levar as coisas para o lado pessoal. Afinal de contas, ninguém te conhece tanto assim, não é mesmo? Terceiro compromisso, não faça suposições. Pare de achar e pare de e se eu tivesse feito, e se a pessoa... Isso não existe. Vem para a realidade. Realidade é lidar com aquilo que é. E o 4º compromisso é faça sempre o seu melhor. Isso também é sua responsabilidade. Combinado? Então, olha só. Quando a gente fala de fazer uma leitura da realidade, eu estou falando da gente viver
com aquilo que é, olhando para as coisas como elas são, sem achismo, sem fantasia, sem máscara, simplesmente olhar para as coisas como elas são. Eu brinco que a gente tem uma mania, um vício, uma crença de olhar para as coisas e colocar um tom de rosa, para que fique mais fácil lidar com a realidade. Não, a realidade ela é fácil de lidar a partir do momento que eu aceito as coisas como elas são e que eu entendo que aquilo que chega para mim daquela forma está querendo me ensinar alguma coisa. Então, quando a gente começa a trabalhar com autoconhecimento, para mim é imprescindível a gente trabalhar com a leitura da realidade. O que está acontecendo na sua vida hoje? Sem a gente enfeitar, sem colocar flores. Olha para a sua vida, olha para as suas relações, a sua relação com você, sua relação com o seu trabalho, sua relação com a sua família. Porque quando você faz essa leitura da realidade, é muito mais fácil você descobrir respostas e saídas para aquilo que você precisa. Isso faz sentido para vocês? Porque para mim, quando eu descobri isso, quando eu descobri essa ferramenta, eu parei de sofrer. Porque você começa a trabalhar a aceitação, você começa a trabalhar a confiança, porque não tem outra coisa para fazer com a realidade. E quando eu falo aceitar, não é tipo, ai que saco, isso não tá bom, vou ter que aceitar. Não é isso. É olhar para a realidade e falar, ok, eu aceito que essa é a minha realidade e o que eu posso fazer a partir dela. Olha como isso fica claro, olha como isso fica muito mais honesto. Então, quando eu falo sobre leitura da realidade, eu estou falando sobre honestidade. Aprender a lidar com as coisas como elas são e a partir disso poder fazer qualquer movimento. Faz sentido? Espero que sim. Quando eu comecei a trabalhar a leitura da realidade, tanto na minha vida quanto com os meus clientes, a gente começou a perceber uma coisa em comum, que é quando você lida com a realidade, não há sofrimento. Alguma coisa pode te doer, sim, mas não é sofrimento, porque você começa a lidar com as coisas com mais consciência. Você começa a olhar para as coisas com muito mais verdade. Seu julgamento, ele abaixa. Essa crença que a gente tem de acusar o outro começa a sumir, porque você começa a aprender a lidar com aquilo que é seu. Por isso que leitura da realidade e autorresponsabilidade vão sempre andar juntas, porque não tem como eu olhar para as coisas e não me responsabilizar pelo aquilo que é meu. Então, uma forma fácil de falar sobre autorresponsabilidade é usando também uma outra ferramenta que eu amo muito, que são os 3 assuntos. Que quem me conhece aqui já deve ter me ouvido falar disso várias vezes, no feed, em live que as pessoas me convidam, elas sempre me convidam para falar um pouquinho dos 3 assuntos. Então vamos lá. Os 3 assuntos eu usei há um bom tempo atrás e uso até hoje para entender o que é meu e o que é do outro, tá? Porque eu só posso me responsabilizar por aquilo que é meu. Então vamos lá. Os 3 assuntos é o seguinte. A Byron Katie, que ela tem um livro incrível chamado Ame a Realidade, ela fala que nesse mundo só existem 3 assuntos. O meu assunto, o assunto da Noelle, o assunto do outro e o assunto que eu vou chamar aqui de assunto de Deus. Mas você pode pôr o nome que você quiser. Eu adoro falar a palavra Deus, porque Deus tem eu no meio, então eu gosto muito dessa palavra, tá? Então eu vou usá-la aqui. Então existem 3 assuntos. O meu, o do outro e o assunto de Deus. Assunto de Deus é tudo aquilo que eu não controlo. Na verdade, a gente não controla nada, né? Mas, por exemplo, eu posso chegar aqui na janela e fazer o helicóptero parar? Fazer o helicóptero sumir? Não. Houve um tsunami. Você pode parar um tsunami? Você não pode. Então, isso é um assunto de Deus. Para ficar mais claro ainda, quando é que a gente está nos assuntos de Deus? Quando eu julgo alguém, porque eu estou julgando a pessoa a partir da minha verdade. E a minha verdade não é universal, ela é a minha verdade. Então, quando você julga o coleguinha, quando você critica o coleguinha, porque a crítica, gente, ela é baseada também na nossa verdade, naquilo que a gente acha que é certo. E aí, aquilo que você acha que é certo para você, não para os outros, né? Então, vamos lá.
Quando eu julgo, por exemplo, quando eu critico, eu estou sentada na cadeirinha de Deus. Entende isso? Então existem os assuntos de Deus, que é aqueles assuntos que eu não tenho nada para fazer, que é impossível fazer alguma coisa, tá? Tem os assuntos dos outros. Quando é que eu estou cuidando do assunto do outro? Quando eu estou interferindo, estou dando conselho, opinião demais, eu estou vivendo a vida do outro. Depois eu vou dar um exemplo que vocês vão super entender disso melhor. E quais são os meus assuntos? Aquilo que acontece diretamente comigo e tudo aquilo que eu sinto em relação aos assuntos de Deus e aos assuntos dos outros. Vamos ao exemplo que vocês vão entender melhor. Há um tempo atrás, uma grande amiga minha me ligou me contando que o namorado dela tinha ficado com outra. Ela estava muito chateada. Ela me ligou desabafando. Eu, como amiga, simplesmente escutei. E já como uma amiga bem trabalhada nos 3 assuntos, eu simplesmente só escutei. Primeiro, eu não sou Deus para julgar ninguém, nem para criticar ninguém e nem para mudar o que aconteceu. Então, calei a minha boca e fiquei, com essa escuta amorosa com ela. Ela me contou e num dado momento da conversa, ela me perguntou o que eu faria no lugar dela. Não vou mentir que minha língua coçou para falar, Mas eu virei para ela e falei, olha, eu nunca namorei com ele. Eu não posso falar o que eu faria. E ela ainda insistiu, falou comigo assim, mas é claro que você já foi traída alguma vez. O que você fez? O que você faria? Eu falei, sim, já fui várias vezes, mas nunca namorei com essa pessoa. Não posso falar o que eu faria, mas eu posso fazer melhor. Eu posso te perguntar o que você faria. Devolvi a pergunta, porque eu não posso interferir. Eu não posso aconselhar. Eu posso devolver para a pessoa o que vai fazer com que ela pense e com que ela assuma o que ela sinta. Como amiga, eu precisava escutar. E aí a gente conversou e tudo mais. E beleza. Acabou a conversa, desliguei o celular. E aí eu fui pensar naquele assunto que ela me contou. O que eu senti? Porque o que eu senti é meu. Entende? Eu senti várias coisas. Mas dentre tudo, o que ficou mais forte pra mim era assim, como que eu lido quando as pessoas, por exemplo, fazem algo comigo que não estava no contrato. Como eu me sinto quando isso acontece. E isso é meu. O namorado dela ter traído ela não é o meu assunto. É o assunto dela. Porque se ela quiser ficar com ele, é a vida dela. Eu não posso julgá-la, nem acusá-la. Por isso que a gente não pode interferir na decisão do outro. Então eu uso essa regra dos 3 assuntos para saber o que é meu. Quando eu sei o que é meu, eu sei com que eu tenho que me autorresponsabilizar. Não fica mais fácil? Então a gente tem aqui 2 temas que andam juntos e que são necessários para a nossa vida. Mas mais do que necessário é a gente começar a pensar sobre eles. Será que eu estou lidando com a minha vida, com a realidade que ela me traz? Às vezes a pessoa chega para mim com um sério problema financeiro. E quando a gente vai fazer a realidade daquele problema, é porque ela gasta mais do que ela ganha. Ela não está olhando para a realidade dela. Entende? Então a gente traz a leitura da realidade para a gente lidar com a verdade. E lidar com responsabilidade. Ser uma pessoa autorresponsável é maravilhoso. Porque a gente fica no nosso assunto, trabalhando aquilo que é nosso. Assim também, quando eu me dou a oportunidade de trabalhar com a minha realidade, eu consigo lidar muito melhor com a vida. Com qual vida? Com a minha. Aqui a vida do outro não entra. A vida do outro é assunto do outro. Então, quando eu consigo aliar a leitura da minha realidade, sabendo que ela é minha responsabilidade, eu sei o que eu tenho que fazer. Ficou claro para vocês? Porque isso para mim já é fácil de fazer, Então eu estou falando a partir da minha experiência. Estou partilhando com vocês aquilo que eu vivo. Então eu quero saber, se para vocês está super fazendo sentido, Eu não estou falando que vai ser fácil, viu, gente? Eu estou falando que é possível viver uma vida com realidade. E quando a gente traz a realidade, a gente sabe identificar aquilo que é necessidade e aquilo que é só querência da nossa parte. E a gente precisa identificar aquilo que eu quero daquilo que é necessário ser feito.
Ficou claro para vocês? Então, eu já falei o que é autorresponsabilidade, o que é leitura da realidade, né? E vou daqui a pouco fazer um resumo para que isso encaixe aí, para que isso entre na cabeça de vocês e que vocês possam usar isso no dia a dia. Então, eu vou ler aqui o que a Paula disse, que sempre chegam as questões do outro na nossa vida, toda hora, né? E é bem desafiador, e é muito, Paula, porque a gente tem a educação de sempre estar cuidando da vida do outro, porque a gente acha que é assim que a gente é útil, e não é, né? A gente tem muito a crença de ser útil na vida das pessoas. A forma mais bacana e mais verdadeira de ser útil é cuidando da nossa própria vida, porque aí a gente dá para a pessoa a oportunidade dela cuidar da vida dela. Olha como isso é incrível, tá bom? Pega os 3 assuntos. Começa a olhar para sua vida com realidade. Qual que é a sua realidade agora? A minha realidade agora é que eu não consigo levantar cedo. Ok, não precisa. Não, Noelle, mas eu preciso. Então honre o seu despertador. Tira essa questão da soneca. Honre seus horários. Faça o melhor por você. Saiba aquilo que é necessário. É muito difícil lidar com os 3 assuntos, porque a nossa criação, a nossa sociedade prega que para ser uma pessoa útil e boa, a gente tem que cuidar dos outros. Não, a gente é muito mais útil quando a gente cuida da nossa vida, quando a gente cuida dos nossos assuntos, quando a gente lida com a nossa realidade, quando a gente cresce, evolui, a gente se torna referência. E se tornar referência é uma das melhores coisas do mundo. Eu não quero me tornar um exemplo para ninguém. Quando a gente fala com uma pessoa, nossa, tal pessoa é exemplo de algo, a gente está falando que ela é perfeita. E não é o meu caso. Mas quando a gente quer se tornar uma referência, é uma referência humana. Isso, de tudo aquilo que deu certo, de tudo aquilo que eu fiz, que me levou a estar melhor hoje do que eu estava ontem. Então, é isso que eu quero partilhar com vocês. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais e vou fazer uma pergunta. Na live de terça-feira, eu deixei um desafio. Tem muita gente me mandando inbox. E eu tô achando a coisa mais linda. Quando a gente consegue se comprometer com o nosso autocuidado, é transformador. Então eu quero nem fazer uma pergunta, é agradecer, né, todos os inbox que eu tô recebendo, né, desse desafio dos 7 dias, que é a gente se cuidar e agradecer, né? E eu espero muito que isso se torne um hábito na vida de vocês, como tem se tornado para mim. Paulo, o livro que eu disse se chama Ame a Realidade. E eu vou contar uma coisa muito boa desse livro. Entrem na internet aí e digitem O Trabalho. E vai aparecer o trabalho de Byron Katie. São 23 páginas, é um resumo do trabalho dela, com várias ferramentas de autoconhecimento gratuitas, que me ajudou muito, antes mesmo de eu pensar em ter o livro. Então, é de graça, gente. É só baixar, tá? E o livro chama Ame a Realidade. E o primeiro livro? O primeiro livro que eu falei, Bárbara, é Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz, tá? Eu vou tirar foto das capas desses 2 livros e vou colocar no feed. E aí vocês dão uma olhada, eu vou descrever lá melhor sobre os livros. Mas era isso que eu queria partilhar. Que bom que vocês acordaram cedo para que a gente pudesse falar dos 4 compromissos, dos 3 assuntos, poder falar sobre leitura da realidade, sobre autorresponsabilidade, né? Quero muito agradecer e terça-feira tem mais, tá bom? Partilhem, convide as pessoas para escutar, porque a gente cresce quando a gente também cresce junto com o outro. É muito bom a gente poder crescer junto, crescer em partilha. Então é isso, amores. Um super beijo, boa quinta, boa sexta, bom final de semana. E terça-feira a gente se encontra de novo às 7 da matina.